Olá, amantes da geografia, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio aqui no seu canal Geo e Contextos. Mas antes, para aqueles que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento agora para fazer a sua inscrição. Não esqueça de ativar o sino das notificações para não perder nenhum episódio legal aqui no canal. E sempre curta, compartilhe, comente, conecte-se com a geografia, conecte-se com o canal Geo e Contextos. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao estudo da litosfera. Nos vídeos anteriores, nós vimos os agentes endógenos do relevo, ou seja, os agentes internos de criação do relevo. E hoje nós vamos explorar os agentes externos do relevo, também chamado de agentes exógenos do relevo. Os agentes exógenos do relevo são os elementos naturais que alteram as formas superficiais a partir de processos externos, como o intemperismo e a erosão. A água é um poderoso agente externo de transformação no relevo. Esse agente se divide em duas categorias: a erosão pluvial e a erosão fluvial. As duas erosões contribuem para a modelagem de toda a superfície terrestre ao longo do tempo geológico. A ação da água através da erosão pluvial acontece durante as precipitações. Quando acontece a precipitação, a água, ao entrar em contato com uma parte da superfície desprovida de vegetação ou qualquer outra cobertura que proteja aí o impacto direto dos pingos de água sobre a superfície, vai estabelecer um processo de erosão. A atuação da água no processo de erosão, a água pluvial através das chuvas, ela vai provocar o quê? O desmembramento das partículas de solo ou mesmo partículas rochosas que estejam expostas então à sua ação. Ela vai ganhar uma dimensão maior quando o terreno apresenta uma superfície em declive. A água ganha velocidade conforme aumenta a declividade do relevo no qual ela entra em contato. A erosão fluvial é a erosão provocada pela ação dos fluxos de água na superfície terrestre, ou seja, os rios. Vocês se lembram do Alfred Wegener, quando falamos sobre a teoria da deriva continental? Pois bem, ele mesmo considerava os rios como verdadeiros tratores continentais, escavando e transportando o sedimento para várias direções, desde a sua nascente, durante todo o seu curso até a sua foz. O agente erosivo fluvial, ele vai exercer esse papel de transformação. Um bom exemplo de ação desse agente erosivo é o Grand Canyon nos Estados Unidos e também o Rio São Francisco aqui no Brasil. Ainda na erosão hídrica, temos também a erosão marinha, também chamada de erosão marítima, e é definida como um processo de desgaste, transporte e sedimentação de rochas e solos litorâneos por agentes erosivos. Ela ocorre pela ação de três fatores: as ondas, as correntes marítimas e as marés. A erosão eólica é mais um agente de transformação do relevo. O vento transporta as partículas soltas de poeira e areia, e essas partículas elas vão se movimentar. E ao entrar em contato com paredões de rocha ou qualquer outra superfície sobre o solo, ela vai exercer um processo de abrasão, ou seja, vai funcionar como uma grande lixa, esfregando sobre essa superfície de contato e cada vez mais estabelecendo um processo de erosão. A erosão provocada pelo gelo, ou seja, a erosão glacial, ela vai acontecer em regiões onde existe aí uma grande quantidade de gelo. Essa erosão ela vai ocorrer tanto pelo desmoronamento aí do topo de uma montanha, né, pelo próprio peso ali do gelo, como também pelo avanço aí de plataformas congeladas, ou seja, grandes fragmentos de gelo que se deslocam durante o período do inverno.
E nesse deslocamento, pelo peso aí do bloco de gelo, ele vai exercer um processo de erosão sobre a superfície que o mesmo se deslocar, correto? Já no caso das neves, essa erosão vai acontecer quando por algum motivo acontece um deslizamento, né, no topo de uma montanha, ou mesmo na época do verão, quando acontece então o derretimento de parte desse gelo. Ao se tornar líquido, todos os sedimentos que estavam presos a esse gelo, no momento da sua formação, serão transportados para outra região, iniciando assim um processo de transformação, tá, da área onde aquele gelo ocupa. Qualquer ação de um ser vivo, seja do reino animal ou da sociedade humana, vai exercer um processo de transformação do espaço físico que ele ocupa, seja numa pequena dimensão ou numa grande dimensão. Sabemos que a nossa ação, ou seja, a ação da sociedade humana, é muito intensa na superfície da Terra, estabelecendo um poderoso agente de transformação do relevo. Toda vez que o ser humano aterra uma baía, desvia o curso de um rio, escava uma montanha, perfura um poço, cria canais, certo? Constrói estradas, constrói cidades, estabelece grandes fazendas, nós estamos estabelecendo uma transformação do relevo. Estamos iniciando, se não houver um cuidado, um processo de erosão. Como, por exemplo, numa área desmatada e não ocupada com algum tipo de vegetação sobre ela, inicia-se ali um processo de erosão. Enfim, os agentes externos do relevo são aqueles agentes que esculpem a superfície da Terra. Lembra que no vídeo sobre os agentes endógenos, eu referi a eles como aqueles agentes que constroem o relevo. E os agentes exógenos, eu vou referir a eles como os agentes que transformam, esculpem o relevo terrestre ao longo aí do tempo geológico. Nunca esqueçam disso. Tanto os agentes endógenos como os agentes exógenos, eles vão atuar ao longo do tempo geológico. Pode ser que alguns exerçam uma transformação um pouco mais rápida e outros um pouco mais lenta, obedecendo então às etapas que cada agente de transformação exerce sobre a superfície da Terra. E nós, seres humanos, ou seja, a sociedade humana, tem que saber que a nossa atuação ela pode acelerar processos que na natureza demorariam a milhares de anos, simplesmente pela ação de desmatamento e expondo o solo a esses agentes de transformação e erosão. Uma vez se eu tiver uma área coberta com a vegetação nativa, os agentes vão ocorrer? Vão, porém vão ocorrer de maneira mais lenta, seguindo aí as regras do equilíbrio ambiental. E por hoje, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E lembre-se, sempre conecte-se com a geografia, conecte-se com o canal Geo e Contextos, aqui com o professor Paulo. Tchau, tchau!